Bom dia a todos. Hoje vamos começar a nossa quarta semana de trabalho, quarta semana de material. E hoje eu vou terminar o romance romântico, as duas últimas vertentes do romance. Nós vimos o romance urbano e nós vimos o romance. Foi o histórico, né? Foi. Romance urbano, romance histórico. Hoje nós vamos ver o romance indianista, um romance muito importante dentro daquele perfil nacionalista que o romantismo possui, e veremos o romance regional. Então são as duas vertentes finais para nós fecharmos a prosa romântica brasileira. E eu quero falar um pouquinho do nosso encontro síncrono. No sábado, eu pretendo dividir o nosso encontro em três momentos. O primeiro, nós vamos tirar as dúvidas, vamos nos apresentar e vamos tirar as dúvidas relacionadas ao conteúdo dado até o momento. No segundo, nós vamos falar sobre as duas novelas do José de Alencar, as leituras desse bimestre, trimestre, conforme a gente está, não sei bem como é que a gente vai falar, né? Desse trimestre, que são 5 minutos e a Viuvinha. E no último momento nós vamos falar sobre o Enem. Eu vou fazer uma introdução à redação do Enem, porque é muito importante que a gente comece a trabalhar com a forma como o Enem propõe a sua redação, o modo como eles corrigem a redação, quais os critérios utilizados para a correção da redação, o que é cobrado do aluno, né, do candidato em relação à produção. Então, no sábado, nós falaremos sobre isso. Então, serão esses três momentos, certo? Bom, vamos então às nossas duas últimas vertentes do romantismo. A nossa terceira vertente é o romance indianista. O romance indianista é aquele que vai casar, além da proposta do romantismo, da prosa romântica como um todo, de fazer um reconhecimento dos espaços nacionais através dessas temáticas, né, dessas vertentes. O romance indianista ele casa perfeitamente bem ao projeto nacionalista que está subjacente a todo o romantismo. Justamente por quê? Porque tem como herói da obra a figura do índio. A figura do índio idealizada, a figura do índio heróica, a figura do índio em que você vai ver a sua vida, os seus costumes, a sua cultura, né? Um índio, especialmente no Guarani, representado como um bom selvagem, como um homem puro, como um homem cheio de valores, a natureza brasileira. Porque uma coisa importante, como marca do nacionalismo romântico, é a questão de como esse nacionalismo vai se manifestar. Como valorizar a pátria naquele momento? Bom, falar de questões políticas ou sociais no Brasil, hoje ou no século XIX, sempre foi um item problemático. Como é que os românticos, que viés, né, que estratégias românticos usaram para falar de uma pátria perfeita? Pegar aquilo que efetivamente faz do Brasil um motivo de orgulho, dá orgulho ao brasileiro, que é a natureza. A gente pode falar qualquer coisa em relação ao Brasil, mas ninguém vai questionar a beleza da pátria, a beleza natural da pátria. Então, a natureza é um elemento, é uma marca de nacionalidade. E tem muito a ver, casa muito bem, com o romance indianista, que vai justamente se passar, né, no ambiente que é natural. Então, o índio surge como herói, representando o Brasil e os brasileiros, corajosos, heróicos, fortes, idealizados. Há uma valorização da natureza e o espaço onde ocorre a narrativa vai remeter à paisagem brasileira. Tá? Quais são os principais temas dessa vertente? O amor idealizado e a mulher idealizada sempre, porque vocês já sabem que, de modo geral, o romantismo vai trabalhar com a temática amorosa. A figura heróica do índio brasileiro, floresta como um símbolo nacional, a idealização da natureza, a reconstituição do passado histórico brasileiro. Lembram que eu falei no romance histórico que o indianista ele acumulava, ele era tanto indianista
quanto histórico. Por quê? Porque, na verdade, há uma reconstituição do espaço quando se coloca o índio como um protagonista, né? E há a questão da cor local, características geográficas e culturais que eram próprias do índio. Miscigenação como um símbolo de harmonia entre colonizado e colonizador, que é o que acontece no Guarani, como eu disse para vocês na aula passada. A vassalagem amorosa, que é sempre uma posição que o masculino, né, que o homem adota em relação à mulher romântica. O indígena é o vassalo, senhor, vassalo do senhor, né, que seria a sua suzerana. O principal autor é José de Alencar, né, e as duas maiores obras são justamente Guarani e Iracema, mas também há o Birajara. Quanto ao romance regionalista, eu inclusive falei um pouquinho do romance regionalista quando eu citei Inocência, também no vídeo passado, tá? O romance regionalista ele se passa em um ambiente rural, então já vai para o interior de um Brasil que não era conhecido, né? Mostra costumes, valores e cultura típica de uma determinada região, então dá ao conhecimento do leitor que era eminentemente burguês, eminentemente carioca, um conhecimento de um Brasil que não lhe era próximo, né? Esse tipo de romance trazia um maior conhecimento do Brasil, um maior conhecimento sobre o que nós éramos como pátria, uma vez que voltava o seu olhar para regiões diferentes, tá? Então há uma diversidade aí quando a gente pensa em todas as vertentes e como isso se casa a um projeto nacionalista, tá? Nesse cenário, muitas vezes o herói é um herói do campo, é um sertanejo, é alguém que pertence à sua terra e ele vai ser o retrato dessa terra, tá? No caso do romance regionalista, o romance regionalista, um dos mais importantes é justamente o Inocência do Visconde de Toné, cujo filme eu vou colocar hoje entre as indicações de filme. É um filme muito bonito, que vale muito a pena ser visto e que trata também de um amor que tem uma impossibilidade e cujo final não é o tradicional final e foram felizes para sempre, o happy end tão esperado do romance romântico. Então é um filme que vale muito a pena ser visto. Eu gostaria muito que vocês vissem, que vocês ampliassem esse repertório a partir, por exemplo, do cinema, tá? Então, quais são as características típicas desse tipo de romance? Amor idealizado, mulher idealizada, né? Sempre. Uso de termos regionais. O herói nacional como o homem do interior. A cor local que caracteriza a cultura daquela região. Paisagens e personagens típicos daquela região. Quer dizer, o regionalismo pela primeira vez na literatura. Sociedade rural e patriarcal com valores muito distintos da urbana. O herói é um homem rude que enfrenta as dificuldades do espaço em que vive. Há vários autores dentro do regionalismo. O José de Alencar, que é o autor de todas as vertentes, né? É o grande autor do romantismo. Visconde Toné com a Inocência. O Franklin Távora com o Cabeleira. O Bernardo Guimarães com a Escrava Isaura. E nós temos ainda Maria Firmino com Úrsula, que é um livro muito, muito, muito bom e que seria a nossa segunda opção de leitura e vale a pena saber mais sobre Úrsula. Talvez eu peça que vocês façam uma pesquisa depois. Então, aí nós fechamos o romance. Vamos falar um pouquinho disso no sábado, quando falarmos de 5 minutos e a viuvinha. Então o vídeo hoje vai ser pequenininho. Um beijo e boa semana para vocês.